Fala traders, no conteúdo de hoje vamos falar sobre uma coisa que muitos traders se confundem na hora de analisar, quando não é, e você sabendo, você entendendo, compreendendo isso no seu dia a dia, isso vai ser um mapa claro, um mapa objetivo de qual direção você deve operar, perfeito? Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar no seu próximo dia de operações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho aqui de notificações para toda vez que postarmos um conteúdo novo, você receber em primeira mão. Perfeito? Já deixa o like, já clica agora no like. Se chegar no final do conteúdo você não curtiu, não gostou, aí você vai ali e tira o like. Então sobre o que vamos falar no conteúdo no vídeo de hoje, Júnior? Vamos falar sobre as 4 fases do mercado. E você entendendo, compreendendo qual fase o mercado está, você vai entender qual que é a direção que é melhor eu focar as minhas operações. Perfeito? Vamos entender essas fases primeiro e depois vamos aqui para o gráfico. O mercado caiu. Entramos na fase número 1, que é acumulação. O mercado acumulou. Aí depois nós temos a fase número 2, que é a fase de entrada pública ou, como eu gosto de chamar, a alta efetiva. Depois nós temos a distribuição e depois entramos na fase de correção. Perfeito? Acumulação, alta efetiva, distribuição, correção. E aqui ele tende a promover uma nova acumulação, uma nova alta efetiva e todo o processo novamente. Primeiro ponto, eu tenho que sempre ter em mente o seguinte: esse ciclo ele é infinito, é ciclo após ciclo. Segundo ponto, esses ciclos eles trabalham em fractais. Muitas vezes, dentro de uma acumulação, em um fractal menor, eu vou enxergar todas as fases do mercado. Então, muitas vezes ele vai fazer uma acumulação, uma distribuição, uma correção, vai fazer todo esse processo ali das 4 fases. Quando eu botar em um fractal maior, aquilo vai representar uma fase do fractal maior. Então, o mercado ele se movimenta em fractais. Perfeito? Outro ponto extremamente importante. Esse é um ciclo simples, o ciclo padrão. Mas nós temos uma coisa que ocorre. Ele cai, faz a acumulação, sobe fazendo a alta efetiva e aqui ele não faz a distribuição. Ele faz uma reacumulação, alta efetiva novamente, distribuição, aí entra na correção. E aqui ele pode acumular e fazer alta efetiva, ou ele pode redistribuir e corrigir mais, para depois acumular e fazer a alta efetiva novamente. Júnior, mas daí tu me confundiu. Ok, aqui a acumulação é onde tudo começa, a alta efetiva ok, mas daí aqui já começou a complicar. Como que eu faço para saber se é uma reacumulação ou uma distribuição? Como que eu faço para saber aqui se é uma redistribuição ou uma acumulação dando início a um novo ciclo? De uma forma muito simples e objetiva. E o gráfico de Renko, ele te facilita essa leitura que nenhuma outra forma facilita. Primeiro ponto, eu tenho que entender como que eu vou analisar isso. Da forma que eu gosto de analisar, é o que eu vou ensinar agora para vocês. Olha só, como o Renko, ele é apenas preço, ele não utiliza o fator tempo, é apenas deslocamento de preço, então o deslocamento fica muito nítido, muito óbvio, perfeito? Ou seja, eu gosto de utilizar padrões gráficos para entender a fase do ciclo. De que forma? Ele caiu, formou uma deriva. Deriva é padrão de quê? De reversão. Ou seja, se ele caiu, a reversão é para onde? Para cima. Eu vou entender como uma acumulação. Ele caiu, promoveu aqui uma cunha de alta. Nesse contexto é para fazer subir. Eu vou entender isso aqui como uma acumulação. Caiu e formou um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu vou entender isso aqui como uma acumulação para depois uma alta efetiva. Então, o padrão, o comportamento do preço me diz se é uma acumulação, uma reacumulação, uma distribuição, uma redistribuição. Porque se eu tenho movimento de queda, gerou uma deriva, eu sei que a deriva ela tende a estourar para cima, então eu entendo como acumulação, subiu. Se aqui eu tiver uma cunha de baixa, ou até mesmo uma deriva que fica mais rápido aqui para desenhar, eu entendo que ele está provavelmente distribuindo para corrigir.
perfeito? Agora, se ele sobe e aqui me gera um padrão de bandeira, é um padrão de continuidade, ou seja, ele está reacumulando para continuar o movimento. Então, o comportamento do preço vai me dizer qual fase do mercado eu estou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o mercado dessa forma. Vou entender o comportamento do preço e a fase, e vou complementar essa leitura com as regiões que o mercado está mostrando onde ele está. Perfeito? Fala trader, antes de continuarmos aqui com o conteúdo, fica tranquilo que tem mais coisa para você ver ainda. Mas antes de continuarmos, quero falar de uma coisa muito boa para você. Aqui no quarto link da descrição, eu vou deixar um resumo desse conteúdo, desse vídeo aqui para você. Então no quarto link da descrição, você clicando ali, você vai ter acesso a esse material que vai te auxiliar a compreender de uma forma mais profunda esse conteúdo e colocar em prática no seu dia a dia. Então clica lá no quarto link da descrição. Bora para cima, bora pro game e bora continuar o conteúdo. E quais são os padrões que eu utilizo no meu dia a dia para ver essas fases? São 5 padrões. Primeiro, ombro, cabeça, ombro, que também daí nós temos, óbvio, o ombro, cabeça, ombro invertido. Isso é um padrão só. Segundo padrão, eu tenho o triângulo. Triângulo eu gosto de utilizar como reversão. Subiu, o mercado triangulou, a tendência é cair. Perfeito? Outro padrão é a cunha. Subiu, a cunha de alta. Ela serve tanto para reversão quanto continuidade. Vai depender do contexto do mercado. Por quê, Júnior? Se eu tenho uma cunha de alta no topo, é continuidade. Eu posso entender como uma reacumulação. Se cai e forma uma cunha de alta no fundo, eu vou entender como uma acumulação, que é uma reversão. E aqui, continuidade, perfeito? Nós temos a cunha de baixa, que é a mesma coisa da cunha de alta, dependendo do contexto onde ela está inserida, ela vai ser de continuidade ou de reversão. Nós vamos ter também, né, ombro, cabeça, ombro, triângulo, cunha. Agora viemos com a bandeira, bandeira de alta, bandeira de baixa, que é um padrão de continuidade, que vai nos mostrar reacumulação ou redistribuição, e nós temos a deriva. Nesse contexto aqui, uma distribuição. Nesse contexto aqui, uma acumulação. Então é baseado nesses 5 padrões que eu analiso as fases do mercado, porque eu tenho que ter uma forma objetiva, uma forma simples, rápida de identificar onde eu estou no mercado, de entender qual que é o meu cenário, qual que é o território onde eu estou ali naquele momento. Por isso, existem outros padrões? Óbvio que sim. Por que eu escolhi esses? Porque eles acontecem mais vezes e são simples, objetivos de você identificar no seu dia a dia. Em um movimento mais macro, bandeira, subiu, desenhou aqui um triângulo, corrigiu, aqui desenhou uma deriva, subiu novamente, uma bandeira novamente, subiu, bandeira novamente, que virou um triângulo, correção. Todo esse movimento virou uma grande bandeira de alta e subiu novamente, ó, bandeira novamente. Ou seja, o mercado ele vem fazendo esses ciclos, esses comportamentos, então fica fácil, fica simples, objetivo de você identificar. E isso eu fiz num movimento macro. Agora olha em um movimento mais micro. Exemplo aqui, o mercado lateralizou, perfeito, ó. Esse range aqui está lateral. Veio, superou os fundos, daí isso aqui é uma captura de liquidez, que é papo para outro conteúdo. Capturou liquidez, subiu. Fez uma acumulação. Subiu. O que ele fez? Bandeira. O que é isso aqui? Reacumulação, eu não vou vender ainda. Aí ele sobe. O que eu faço? Pego compra aqui. Aqui eu pego compra, porque a tendência é ele continuar. Então fica muito nítido, ó. Topos bem definidos, fundos bem definidos. Então, ó, a partir daqui, eu já tinha a bandeira desenhada. Então, quando rompeu, eu já tinha muito tempo essa bandeira desenhada. Ele subiu. Subiu, o que ele fez? Olha isso aqui, ó. Um triângulo no topo. Ou seja, lembra que eu mencionei no início do conteúdo do vídeo aqui? O mercado, ele faz o mesmo ciclo em fractais diferentes. O ciclo em fractais menores formando o ciclo em fractais maiores. Então, um ciclo completo, ó, um ciclo completo dentro de uma fase maior
do fractal ali maior. Então você precisa ter consciência disso. Ok, eu estou vendo esse ciclo menor. Opa, mas esse ciclo menor está dentro dessa fase do maior. Ou seja, eu tenho essa região aqui. Confirmando que, olha só, eu já estou visualizando, eu tenho esse fundo, esse topo, esse topo. Já entendi que é um triângulo que vem lá de baixo, ou seja, reversão, ou seja, distribuição. Aí eu vejo o fractal menor fazer isso. Acumulação, autoefetiva, reacumulação, autoefetiva e uma distribuição no topo da minha distribuição maior. Qual que é a lógica? Eu só vou olhar para a venda aqui. Aí ele vem e faz uma redistribuição novamente para venda. Então, quando você começa a encaixar essas peças, uma peça na outra, começa a ficar de uma forma mais lógica de você interagir com o mercado. Talvez para algumas pessoas, não vai ficar tão claro, tão nítido aqui na primeira vez, mas reassista o conteúdo, anote, desenhe ali os padrões, procura no gráfico e começa a analisar ali, pega uma semana e faz uma semana de estudo que vai começar a ficar mais claro, mais nítido para você, perfeito? Só reforçando aqui, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações e já deixe o seu like se ainda não deu o like. Perfeito? Outro recado extremamente importante. Aqui no primeiro link da descrição, você vai ter a oportunidade de conversar de forma individual com um dos traders aqui da MyGame, você ter uma consultoria rápida ali, um diagnóstico de como que está a sua situação no mercado, qual que é o norte que você tem que seguir para mudar os seus resultados completamente agora esse ano. Perfeito? E o segundo link da descrição, vou deixar aqui para você, porque muitas pessoas me perguntam, Júnior, qual corretora que tu utiliza no mercado internacional? Eu estou utilizando a Zero Market. Perfeito? Então, forte abraço, excelentes estudos para você, bora para cima e bora pro game.